Falando de Direito, com o doutor Leandro Borba Ferreira Nascente. O STJ decidiu que é possível sim, em casos excepcionais, pontuais, a exclusão da paternidade do pai biológico do registro de nascimento do próprio filho. E o STJ assim o fez de acordo com o julgado de um processo que chegou até o STJ por uma pessoa que assim pretendia que ocorresse, no caso, o filho. Então, se você me perguntar, Leandro, é possível a exclusão do nome do pai biológico da certidão de nascimento do próprio filho? Olha só, a resposta eu diria o seguinte, que em regra não é possível. Mas há exceções. Exceção consoante decisão do STJ. E ele fixou algumas regras na sua interpretação. Ele trouxe como causa de legitimidade, de possibilidade para que isso ocorra, abandono afetivo, abandono material, trouxe também a questão da falsificação no processo de reconhecimento de paternidade e também trouxe a questão do erro do cartório extrajudicial no momento de registro desse filho. Essas foram as possibilidades que o STJ trouxe nessa decisão. Então, excepcionalmente, em casos pontuais específicos, é possível. Lembrando aqui a você que esses casos não estão previstos em lei, diferente da adoção. Na adoção, já há previsão expressa do rompimento desse vínculo paternal. Então já está expresso no caso da adoção, porque rompe-se completamente o vínculo com a paternidade. Qual é a diferença do abandono afetivo com o abandono material? Olha só, o abandono afetivo ele se caracteriza por um ato, por um comportamento do pai, quando ele simplesmente abandona o filho do ponto de vista psicológico, assistencial e emocional. O pai simplesmente vira as costas para o filho e não quer convívio nenhum com o filho. Não liga, não faz um passeio, tá nem aí com o filho, deixa o filho largado a esmo, deixando a cargo de outra pessoa, mas não dele. Isto é abandono afetivo, a grosso modo. Agora, com relação ao abandono material, já diz respeito àquele comportamento do pai que não ajuda o filho naquilo que lhe é necessário do ponto de vista financeiro. Portanto, esse pai ele não paga pensão alimentícia, não paga alimentos para o filho e o abandona à própria sorte. E com esse comportamento ele leva o filho a sofrer consequências terríveis, consequências maléficas, nevastas, inclusive comprometendo a sua própria subsistência e também o seu mínimo existencial de ter os seus alimentos. Então compromete a sua subsistência. O que eu devo dizer aqui a vocês agora é com relação à legitimidade. Na minha visão, a mãe não teria legitimidade para ajuizar essa ação em favor do filho. O filho teria que completar 18 anos. Por essa razão, o filho tem que escolher, ele tem que pretender e ele tem que ter discernimento e deve ter, evidentemente, capacidade plena para tal, para estar em juízo tratando desse assunto. Ele deve aguardar completar os 18 anos. Tanto o abandono material quanto o abandono afetivo fere direitos constitucionais. E fere também direitos infraconstitucionais, aqueles direitos que estão abaixo da Constituição. E eu posso citar aqui, fere direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Civil Brasileiro. Em razão disso, o Poder Judiciário, muitas vezes, ele é instado a decidir sobre estas questões. Questão legítima levada a juízo. Não se trata de uma aventura jurídica. Trata-se de um direito daquela pessoa que se sente lesada por esse comportamento do pai biológico.
As consequências do abandono afetivo e material são várias, inúmeras, e são consequências para o pai e também consequências para o filho. Com relação ao pai, o pai ele pode ser chamado a juízo e responder uma ação por danos materiais, por danos morais, ressarcimento por danos materiais e morais, ou pode ser surpreendido por uma ação mais específica, chamada ação de desconstituição paterna. É uma ação mais específica. Ou seja, aquela pessoa que se sente lesada, ela não quer mais que conste na sua certidão de nascimento o nome do seu pai biológico. Então, o pai pode ser surpreendido com esse tipo de ação. Com relação ao filho, por sua vez, a consequência é o seguinte: caso ele vença essa demanda, caso seja julgado procedente essa ação movida por ele pode deixar de receber os alimentos e pode deixar de ter legitimidade para participar de um processo de inventário no caso de falecimento desse pai biológico. Por uma questão bem simples, porque houve o rompimento desse vínculo de paternidade. Isso é regra. O STJ deixou claro que, a depender da situação, à luz do caso concreto, o juiz pode entender que esse pleiteante ele pode ter o direito, sim, de continuar recebendo tanto alimentos quanto está figurando no polo ativo, né, de uma ação de inventário. Isso de forma excepcional, mas a regra é que, com relação às consequências ao filho, ele perde esse direito. Veja que há consequência para ambas as partes, tanto para o pai quanto para o filho. Vejam só, o procedimento ele é um procedimento judicial, portanto não se admite que seja feito num cartório extrajudicial, né? Porque se trata aí de um direito muito importante, que é o direito à personalidade, né? Versa esse processo sobre o direito de personalidade, portanto ele não pode ser feito na esfera extrajudicial, ou seja, perante cartórios extrajudiciais. Trata-se de um procedimento complexo, né, e cujo rito é um rito longo, é um rito ordinário, onde nesse processo o pai também terá defesa. Ele tem o direito de exercer os direitos fundamentais de ampla defesa e contraditório. Portanto, trata-se de um procedimento complexo, não é um procedimento simples. O pai terá o direito de se defender das acusações, daquilo que foi afirmado pelo filho na sua petição inicial. A importância da decisão do STJ para casos futuros, nós temos que levar em consideração aqui que se trata de um precedente. Foi uma decisão tomada pelo STJ num caso específico, portanto tomado perante uma turma, por uma turma, mas que pode ser aí tido como um precedente e pode reverberar aí em outras decisões no mesmo sentido. Eu vejo que a partir de agora o número de ações desta natureza vai aumentar em razão desse julgado. O que me chamou atenção nesse julgado foi que o STJ deixou claro, deixou transparecer que ser pai não é apenas pagar alimentos. Achei interessante nesse sentido, porque muitos pais pensam que ser pai é apenas pagar os alimentos para os filhos. Não, ser pai é dar apoio material, pagar os alimentos para os filhos e também dar afeto, dar carinho e acompanhar o filho. Então ele não deve abandonar afetivamente o filho. Caso ele haja dessa forma, o filho pode ingressar com esse tipo de ação e pedir em juízo para que o nome desse pai seja retirado da sua certidão de nascimento. E outro fato também que me chamou atenção é que o STJ ele deixou um recado aí também, não é? Nós temos percebido isso na prática, que muitas vezes o abandono afetivo é muito mais grave do que o abandono material.
O filho, a gente sabe que o filho muitas vezes ele perdoa a falta de condições financeiras do pai em arcar com algum valor a título de pensão alimentícia. Basta o pai explicar, justificar para o filho vai entender, pode entender. Agora, o abandono afetivo já é mais difícil, muito mais difícil, e o que eu tenho percebido na prática é que não há perdão para esse tipo, né, de atitude. O abandono psicológico, o abandono assistencial, o abandono emocional. Eu vejo que isso foi levado em conta pelo STJ e ele deixou o recado aqui nessa decisão com relação a isso. Por enquanto eu fico por aqui, gostaria que você se manifestasse a respeito dessa decisão do STJ. Se você concorda ou não concorda, vamos deliberar a respeito desse assunto específico. E eu gostaria de saber de você qual a sua posição a respeito desta decisão tão importante, tão salutar do STJ. Deixe seu comentário, manifeste, curta, e se conhecer alguém que esteja passando por esse problema, compartilhe esse vídeo, pode ajudar essa pessoa nesse sentido. Por enquanto eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.